na geração produtiva do etanol, o Brasil está cotado a liderar a agricultura de energia e o mercado de biocombustíveis em escala mundial. Então, assim, todos nós que estudamos e que vemos televisão ou jornal, revista, o que for, a gente já ouviu alguma coisa, inclusive reuniões com o nosso presidente Lula, com governantes de outros países, né, em relação a essa questão da produção do etanol brasileiro. Aí a gente pergunta, bom, nós temos concorrente direto através da cana-de-açúcar, não, mas nós temos um concorrente muito forte, que é os Estados Unidos. Eles são uma potência super desenvolvida e a diferença é que o etanol que eles pretendem produzir, ou já produzem em escala menor, é utilizado o milho. E aí eles falam, né, inclusive essa semana mesmo a gente ouviu na televisão os fazendeiros americanos falando que se tem uma coisa que a gente sabe fazer, é produzir milho, e nós gostamos de produzir milho. Então, assim, os fazendeiros brasileiros que botem as barbas de molho, porque eles podem realmente, se a gente não tiver cuidado, eles podem realmente deter esse domínio, né, do etanol a nível mundial. Bom, União Europeia. Aí depois das exposições da Fernanda, que aliás ela ficou com a parte mais chatinha, né, Fernanda, que é a parte da história, mas é uma parte que é primordial para a gente entender a quantidade de processos pelos quais a cana-de-açúcar passa, né, até se transformar nessas delícias aí que a gente conhece, derivados do açúcar e também do etanol. A parte da Patrícia também, então muitas outras coisas que a gente vai falar aqui complementam um pouco das partes delas. Então a União Europeia, ela quer garantias de que o álcool brasileiro não degrada. Bom, aí quando a gente fala em degradação, a gente pensa logo no meio ambiente. Mas algumas dessas condições de trabalho que foram passadas, isso também não é uma degradação? E o que é pior, é a degradação do ser humano, não é? Então, assim, a gente já ouviu há algum tempo em relação a essas exigências, né, de países ricos, como os países da União Europeia, para comprar os produtos de países em desenvolvimento, como o Brasil. Há pouco tempo a gente teve um exemplo da questão da exportação da carne bovina. E aí exige-se um selo de qualificação para que os países comprem esses produtos, esses países industrializados, os países ricos, comprem os produtos de países como o nosso. O mesmo a União Europeia está exigindo para a questão do etanol. E isso é bom? Claro que isso é excelente, principalmente na questão das condições de trabalho. Porque ai daquele produtor que não adequar as normas, né, de segurança, de saúde, de proteção para todos os seus empregados, né? Quer dizer, empregados entre aspas, que nós já vimos que a maioria deles ainda trabalham em regime de semi-escravidão. Aliás, eu tenho um dado aqui, que como nós vimos tanto na entrevista do representante do Ministério Público e na outra entrevista lá dos trabalhadores, eles falavam exatamente disso, dessa questão do trabalho escravo. Mas é bem pior do que isso. Bom, eu tenho um dado que diz assim: a vida útil dos trabalhadores que atuam na colheita da cana-de-açúcar é por vezes inferior à dos escravos que atuaram no Brasil colônia. Nas décadas de 80 e 90, o tempo em que o trabalhador do setor ficava na atividade era de 15 anos, enquanto a partir de 2000 já diminuiu para cerca de 12 anos. E tem um outro dado. E realmente, né, a gente vê que as condições de trabalho que muitos desses trabalhadores têm em algumas fazendas é muito pior do que a dos escravos, porque eles não têm nada, nem água potável para beber eles não têm. E isso é desconhecido da maioria de nós. Né? A maioria, a gente só vê o produto final, mas a gente muitas vezes não sabe em que condições isso ocorre. Bom, alguma coisa já está sendo feita, né, e parece, tem uma luz no fim do túnel, né? Em julho de 2008, esse compromisso mundial, né, um compromisso tripartite, quer dizer o quê? Que 3 setores se sentaram, empresários, trabalhadores e governo federal,
para firmar um termo de compromisso. Mas vejam bem, não é uma lei, é um termo de compromisso. Até visando, lógico, né, não são bobos, até visando essa questão mesmo da exportação e do Brasil deter a liderança mesmo no celeiro do etanol para o mundo inteiro. Agora, são espertos? Claro que são espertos. Porque se eles realmente não se adequarem a todas as normas, vamos colocar como exemplo a Inglaterra. Bom, então eu quero ver primeiro as condições de trabalho que as pessoas que trabalham na sua fazenda têm. Se não exigir, é como um selo de qualidade. A gente não conhece a ISO 9001, a OSAS, que é um certificado de segurança, então será mais ou menos como um termo assim. Se você não atende às exigências, então nós não vamos comprar o seu etanol, não é? Então, é muito importante, uma sacada legal, mesmo não sendo a lei, mas bastante importante para esses fazendeiros, esses produtores que assinaram esse termo de compromisso. E deixando claro, né, que eles só aderem ao termo aquele que quiser. Aquele que quiser, com certeza ele será inteligente, porque ele vai vender bastante. Bom, aqui tem mais um dado que é bastante impactante, né? Impactos à saúde do trabalhador. Em apenas 10 minutos, um trabalhador corta 400 quilos de cana e realiza 131 golpes de facão, flexionando o tronco por 138 vezes. Ó, será um robô? Né? A professora de ergonomia está aqui, ela já falou muito disso para a gente, não é? É um robô? É uma máquina? Então, vejam só a condição. Eu tenho um outro dado que eu li, que é assim, quando o trabalhador ele chega para o trabalho do corte de cana-de-açúcar, muitas vezes ele está bonitinho, gordinho, né? E em apenas 30 dias, a diferença já é considerável. Ele já está magro e bastante debilitado em apenas 30 dias. Bom, esses trabalhadores, eles geralmente são migrantes de regiões do Nordeste do Brasil, né? E geralmente eles, como já foi dito anteriormente, são pessoas que não têm nível de escolaridade, na maioria das vezes possuem apenas 3 ou 4 anos de estudo, são pessoas que não têm preparo nenhum para o mercado de trabalho, e aí eles são enganados nas suas cidades. Os agenciadores, né, que seria bom se fossem agenciadores para eles serem modelos, mas não é isso. Eles vão nas cidades e oferecem mundos e fundos para essas pessoas. Falam das instalações, das condições de trabalho, enfim. Até mesmo na questão de pagamento. E as pessoas vão para as fazendas iludidas.